Você já ouviu falar em lugar de fala? Nos últimos anos, essa expressão passou a aparecer em debates políticos, universidades, redes sociais e programas de televisão. E talvez você até já tenha visto uma discussão terminar com a seguinte frase: esse não é o seu lugar de fala. E se para alguns essa expressão é fundamental para corrigir injustiças históricas, para outros ela parece uma forma de censura. Mas afinal, o que realmente significa lugar de fala? Será que essa ideia quer dizer que algumas pessoas não podem falar sobre certos assuntos? Ou será que o conceito aponta para algo mais profundo, algo que envolve poder, conhecimento e desigualdade histórica? Você já parou para pensar sobre quem sempre teve o direito de falar na sociedade? Uma das premissas fundamentais das ciências sociais é que ninguém observa o mundo de um ponto neutro. Cada pessoa interpreta a realidade a partir de sua própria experiência social. Nossa visão do mundo é moldada por fatores como nossa classe social, nossa raça, nosso gênero, nossa profissão, nossa formação cultural e nossa trajetória de vida. Essas experiências não são apenas detalhes biográficos. Elas influenciam profundamente como percebemos a realidade. Uma mulher pode perceber com maior intensidade certas formas de violência simbólica ou assédio que muitos homens nunca experimentaram diretamente. Uma pessoa negra pode reconhecer com mais facilidade determinadas manifestações de racismo estrutural que muitas pessoas brancas talvez não percebam. Uma pessoa pobre pode compreender de maneira muito concreta os efeitos das desigualdades sociais. Essas experiências não produzem apenas opiniões diferentes, elas produzem diferentes formas de conhecimento sobre a realidade. E é justamente essa a ideia que está no centro do conceito de lugar de fala. Durante séculos, a produção do conhecimento na sociedade esteve concentrada em grupos muito específicos. Quem escrevia os livros? Quem ocupava as cadeiras das universidades? Quem decidia o que era considerado legítimo ou ilegítimo? Em grande parte da história ocidental, essas posições foram ocupadas predominantemente por homens brancos e membros de elites sociais. Isso não significa que essas pessoas não produziram conhecimento valioso. Claro que sim. Muitos produziram obras extraordinárias, mas isso também significa que muitas experiências simplesmente não apareciam no debate público. Durante muitos séculos, por exemplo, as mulheres foram excluídas das universidades. Na Inglaterra, a Universidade de Cambridge só passou a conceder diplomas completos para mulheres em 1948. Isso não faz nem 100 anos. Antes, elas até podiam frequentar a universidade, mas não podiam se graduar. No Brasil, um decreto de 1879 permitiu que as mulheres tivessem acesso à educação superior, apesar de muito preconceito e resistência social. Rita Lopes foi a primeira mulher a graduar-se em medicina no Brasil somente em 1887. E a primeira advogada do Brasil, Mirtes de Campos, formou-se apenas em 1898. Por muito tempo, pessoas negras também foram excluídas dos espaços acadêmicos. Durante o período imperial, havia leis que expressamente proibiam a frequência de negros às escolas públicas. Por exemplo, a Lei nº 1, de 14 de janeiro de 1837, estabelecia que são proibidos de frequentar as escolas públicas: primeiro, pessoas que padecem de moléstias contagiosas; segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Esses impedimentos criaram uma situação peculiar. A realidade social era vivida por milhares de pessoas diferentes, mas interpretadas publicamente por um grupo muito restrito. É nesse contexto que surgem debates sobre quem fala e de onde fala. No século XX, vários pensadores começaram a questionar a ideia de que o conhecimento poderia ser totalmente neutro. Um dos primeiros a discutir isso foi o sociólogo Karl Mannheim, na chamada Sociologia do Conhecimento. Ele defendia que as ideias em uma sociedade estão ligadas às posições sociais de quem as produz. Ou seja, nossas ideias sobre o mundo são influenciadas por nossa posição dentro dele. Mais tarde, essa discussão foi aprofundada por correntes do pensamento feminista. Filósofas como Sandra Harding e Patricia Hill Collins desenvolveram a chamada teoria do ponto de vista. Segundo essa teoria, pessoas que vivem em posições sociais marginalizadas podem desenvolver perspectivas únicas sobre a sociedade. Por exemplo, alguém que vive discriminação racial frequentemente percebe padrões de desigualdade que passam despercebidos para quem nunca enfrentou esse tipo de experiência. E essa não é apenas uma diferença de opinião, é uma diferença de experiência social.
No Brasil, o debate sobre o lugar de fala ganhou grande projeção nos últimos anos. Uma das autoras mais associadas ao tema é a filósofa Djamila Ribeiro, especialmente a partir do livro O que é Lugar de Fala, publicado em 2017. Segundo ela, o conceito não significa que apenas determinados grupos podem falar sobre certos assuntos. A proposta é outra. A ideia é mostrar que a sociedade distribui de maneira desigual quem tem voz e quem é ouvido. Em muitas situações, pessoas pertencentes a grupos historicamente marginalizados falam, mas não são escutadas. Ou suas experiências são tratadas como irrelevantes. O conceito de lugar de fala tenta justamente chamar a atenção para essa desigualdade. Lugar de fala não significa que apenas mulheres podem falar sobre machismo ou que apenas pessoas negras possam falar sobre racismo. O conceito propõe algo muito mais profundo e sutil. Ele sugere que certas experiências sociais produzem conhecimentos específicos sobre a realidade. Por exemplo, um pesquisador pode estudar a pobreza durante anos, mas uma pessoa que vive na pobreza possui um conhecimento concreto sobre aquela realidade que dificilmente aparecerá nas estatísticas. Esse tipo de experiência não substitui o conhecimento acadêmico, mas também não pode e não deve ser ignorado. O lugar de fala, portanto, não é um instrumento de silenciamento, é um convite a reconhecer a diversidade das experiências humanas. Vamos pensar num outro exemplo. Um médico pode estudar uma doença durante muitos anos, e certamente no que diz respeito ao tratamento de doenças, ele é a autoridade. Mas uma pessoa que vive com uma doença crônica possui um tipo de conhecimento sobre aquela experiência que não aparece nos livros. E isso não significa que o médico não possa falar sobre a doença. Pensar assim nem faria sentido. Mas a experiência do paciente também precisa ser ouvida. O conceito de lugar de fala é, portanto, também um convite à escuta social. E como todo conceito importante, o lugar de fala também recebeu críticas. Alguns pensadores argumentam que, em certos contextos, a expressão pode ser usada de maneira equivocada. Por exemplo, quando alguém tenta encerrar o debate dizendo simplesmente você não pode falar sobre isso porque você não tem lugar de fala. Críticos afirmam que, se levado ao extremo, esse uso pode enfraquecer o diálogo, porque o debate público depende da troca de ideias entre pessoas com experiências diferentes. Outros pensadores argumentam que o conceito precisa ser usado com cuidado. Reconhecer diferentes experiências sociais não significa abandonar o diálogo racional ou a busca por argumentos universais. Ou seja, o desafio está em equilibrar experiência e argumentação. Talvez a melhor maneira de entender o conceito de lugar de fala seja pensar nele não como uma regra de silêncio, mas como uma ética da escuta. A ideia central pode ser resumida assim: quanto menos conhecemos uma experiência social, mais precisamos ouvir quem vive essa experiência. E isso não significa abdicar de pensar. Significa reconhecer que o conhecimento humano é sempre limitado e situado. Nenhuma pessoa, nenhum grupo e nenhuma teoria consegue capturar sozinha toda a complexidade da realidade humana. No fundo, o debate sobre lugar de fala revela algo profundo sobre a sociedade contemporânea. Ele nos obriga a perguntar: quem tem voz? Quem é ouvido? E quais experiências foram ignoradas ao longo da história? E sim, talvez o conceito não seja perfeito. Ele muito provavelmente ainda está em fase de discussão e reformulação, mas ele também aponta para uma questão muito importante. O conhecimento humano não nasce apenas da razão abstrata, ele também nasce da experiência vivida. E talvez compreender isso seja um passo importante para construir uma sociedade mais consciente e um debate público mais honesto. E se você gosta de reflexão intelectual, pensamento crítico e análise da sociedade contemporânea, esse canal é para você, porque entender o mundo exige olhar além do que parece óbvio. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e dar uma olhada nos outros vídeos do canal. E até a próxima!